Gente, você vai ver aí imagens de uma baleia do tipo cachalote que foi encontrada lá no litoral piauiense, acho que é Maramar, né? No litoral lá, estava encalhado, o animal estava já em estado de decomposição. Você está vendo aí o momento, essas imagens são do momento em que o corpo, né, da baleia está sendo enterrado aí pelos especialistas, né? Pela turma que estava trabalhando, os ambientalistas, os especialistas de estudos, né? Como é o caso, por exemplo, do Matheus Silva, que é biólogo e vai conversar com a gente. E aí chamou a atenção o fato de se registrar esse tipo de baleia no litoral piauiense. Foi um dos primeiros pontos. E aí eu fui ver um pouco mais, não é tão incomum no litoral nordestino a baleia cachalote. Você está vendo aí, olha. É um animal imenso, que pode chegar a medir aí 20 metros e realmente impressiona, né? Inclusive o fato de se registrar aí, olha só o tamanho do animal, né? Inclusive havia uma possibilidade de que ele tivesse segmentado, né, em partes. Eu vou trazer mais detalhes a respeito desse assunto com o Matheus Silva, ele é biólogo e é agente do ICMBio e vai falar a respeito desse assunto aqui no Jornal do Piauí. Matheus Silva, uma boa tarde para você, obrigado por atender a gente. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a frequência com que se registra esse tipo de presença do animal no litoral nordestino. É mais frequente do que as pessoas podem imaginar? Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer pelo convite também, tá? Para falarmos um pouquinho sobre esse registro, né? Que não é tão comum assim, né? Uma vez que é uma espécie aí que vai habitar ali águas mais profundas, né? Com uma profundidade de até 3.000 metros, né? Porém, nós temos outros registros na história aí de encalhes aqui na nossa região, tá? Muito provavelmente esse animal, ele deva ter morrido em alto mar, né? E aí, por conta das correntes marítimas, ele chegou aqui até a nossa costa, né? Até o nosso litoral piauiense, tá? Esse é um dado importante, Matheus. O fato se ele tivesse encalhado com vida, seria uma coisa. O fato dele ter sido trazido, o corpo ter sido trazido para o litoral pelas correntes marítimas, já dá um outro tipo de informação para vocês? Isso. Como eu disse, é um animal que vai frequentar ali águas tropicais, né? Águas mais profundas, tá? E não é tão comum aqui na nossa costa, né? Mais uma vez que esse animal deva ter morrido em alto mar, por conta das correntes, ele chegou aqui na nossa costa, né? Como você bem falou, é um animal da espécie cachalote, né? Piseter macrocéfalos, tá? São os maiores cetáceos aí, né? Os maiores espécimes da ordem cetácea, né? Que são cetáceos condentes, né? Chamados de cetáceos condentes, né? Pertencentes à subordem Odontocetos, né? Que vai incluir ali baleias, golfinhos e botos, tá? Então, aqui para a nossa costa, né, para o nosso litoral, não é tão comum, né, uma vez que, como eu falei, eles vão habitar ali águas mais profundas, mas nós temos outros registros aqui na nossa costa de encalhes, né, todos esses já de animais mortos, tá? É um animal adulto, Matheus? Era um animal adulto, não? Provavelmente pelo tamanho, né, com certeza não era um filhote, né, porque o animal, o espécime, ele tinha entre 10 a 12 metros, tá? Então, com certeza, ou era um animal jovem ou um animal já adulto, né, pelo tamanho, tá? E aí, devido ao alto grau de decomposição, né, não tem como saber também o sexo do animal, né, e provavelmente um animal jovem a adulto ali pelo tamanho, né, por conta do tamanho, né. Casos assim, vocês procuram entender qual foi a causa da morte ou é um assunto que aos biólogos não importa tanto? Não, é sempre interessante, né, saber a causa mortis, né, tentar descobrir, tá? Mas uma vez que esse animal já foi encontrado, né, encalhado no alto grau no estágio elevado, né, de decomposição, essa causa mortis, né, ela também fica um pouco impossibilitada de ser descoberta, né, por conta de não poder, né, fazer a necrópsia nesse animal, né, devido a esse alto grau de decomposição, tá? Então essa causa mortis, ela não pode ser precisa, né? Esse animal ele pode ter morrido, né, vindo a óbito por causas naturais, né, como por exemplo doenças, né, algumas infecções parasitárias, né, que possam ter acometido aí o animal, né, ou então, né, em função de ações antrópicas aí, como ingestão de lixo, né, a colisão com embarcação de repente, né, a interação com alguma rede de pesca, né, que possa ter vindo aí, né, a levar esse animal a óbito, tá? Quais são as características desse animal, por exemplo, sob o ponto de vista
Ele, por exemplo, ele é muito alvo, comumente alvo, daqueles pescadores, caçadores de baleia. Ele costuma ter propriedades que interessam, falando sob o ponto de vista de mercadoria. Ele é alvo desse tipo de perseguição? Está sob extinção? Qual é a frequência dele no planeta? No passado, sim. No passado, esse animal ele foi alvo aí, né, de caça, né, mas com algumas proibições, né, foi proibido, né, a caça desses animais, né, de algumas baleias, tá? E essa caça que ocorria outrora, né, em alguns anos atrás, algumas décadas atrás, né, foi o que causou um declínio populacional, né, dessas espécies, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia, pelo menos aqui na nossa costa, né, não é caçado, mas já em outros locais, né, ainda permanece essa caça de baleias, né? É um animal que, por ser um animal de grande porte, ele não possui um predador natural ali, né? Salvo algumas espécies de baleias, de baleias como orcas, né? Que vão ali predar alguns animais jovens ou alguns animais que já tenham sido acometidos, né? Por algumas enfermidades ali, por algumas doenças, né? Algumas espécies de tubarões também que vão atacar esses animais, né, caso estejam aí debilitados, né, mas ela não tem em si um predador natural, né, então, assim, o maior predador, né, se é que podemos dizer assim, seria o homem, né, as ações antrópicas aí, né, a chegada do lixo nos oceanos, né, que vão causar aí muitas vezes a morte desses espécimes, né, então eu diria que hoje o maior predador dessas espécimes é de fato o homem, sim, né, por meio das suas ações antrópicas aí que vão acabar impactando, né, na vida, na vida em geral desses espécimes, tá? A gente vê mundo afora, Matheus, uma preocupação dos especialistas quando são encontrados carcaças ou cadáveres dessas baleias com a explosão delas em função da decomposição, inclusive provocando acidentes. Especificamente esse caso, o que foi feito? O que vocês fizeram com o corpo dessa baleia para evitar acidentes similares? Na verdade, esse animal em si, ele já estava num elevado grau de decomposição, né? Ela não poderia mais ocorrer, né? Esse fato da explosão, né? Uma vez que há um acúmulo de gases, né? Mas pelo elevado estado, né? De decomposição aí, né? Alguns animais ali, alguns pequenos tubarões já estavam ali, né? Fazendo a sua alimentação por meio desse cadáver, né? Dessa baleia. Né, então ela já não se encontrava mais com esse perigo de explosão, né? E aí os procedimentos, né, que foram tomados, né, pela equipe do Instituto Tartarugas do Delta, né, que foi quem atendeu de fato o resgate, né, a equipe toda especializada, paramentada, né, tem todo um material específico, né, para atender a esse tipo de encalhe, né? Então esse animal ele foi retirado ali da costa, foi levado para uma faixa de areia mais distante ali, para que a maré não possa, né, com sua ida e vinda, né, cavar, né, e esse animal, o corpo, ele vem a aparecer novamente, né, boiando ali na água, então ele foi enterrado no local um pouco mais distante que essa maré, né, que a água não atinge ali, né, então foi cavado, né, um buraco, esse animal foi depositado, né, por meio do trator, né, que foi conseguido também pela Comissão Ilha Ativa, né, que é uma outra instituição que trabalha com resgate aqui na região, tá? Então esse trator foi disponibilizado para fazer esse trabalho, né, de retirada do animal ali daquela faixa, né, que a maré vai subir e descer, né, e foi depositado ali, né, num local onde a maré não possa chegar, tá? E aí para depois, né, que esse corpo for totalmente decomposto aí, né, quem sabe de repente tirar, né, essa ossada, fazer a limpeza, e aí, de repente, quem sabe montar essa ossada em algum lugar, em algum museu aqui da região, tá? Muito bem, queria agradecer a você, Matheus Silva, biólogo e agente temporário do ICMBio. Muito obrigado pela participação com a gente no Jornal do Piauí, dando essas explicações. Ótima tarde. Obrigado. Um abraço, bom feriado também, Matheus.